É com duplo apreço que aqui me encontro saudando a iniciativa da Associação Portuguesa de Bancos e da CIBS. Apreço pelo tema prospectivo que pretende antecipar mudanças aceleradas que atravessam a nossa vida e, portanto, o sistema financeiro. Num domínio, o do digital, em que queremos apostar nos mais jovens, potenciar a ligação aos centros de excelência na pesquisa, levar mais longe o desafio do Web Summit, converter Portugal em polo marcante a nível universal. Apreço por me proporcionar ensejo único para vos falar do sistema bancário, das finanças públicas e da economia em Portugal. Quase 2 anos envolvidos sobre outras intervenções feitas em clima ainda nebuloso, para não dizer tenso e indefinido, é tempo de sumariamente evocar o que vivemos e perfilar o que nos espera no futuro. O que vivemos entre 2016 e 2017 exigiu, como recordarão, condições essenciais que devemos reter como lições para esse futuro. Partimos, no sistema bancário, de situação que abarcava os efeitos de resolução no final de 2015, indefinição e necessidade de recapitalização de instituição pública, recente frustração de venda da instituição sucessora de outra resolvida em 2014, ponderação quanto ao capital social e sua titularidade de uma quarta, e querela que acabaria por ser também jurídica no domínio da liderança numa quinta. Tudo perante visões em instâncias europeias entre o perplexo, o reticente e a propositura inicial de caminhos problemáticos, para não dizer largamente inexecuíveis. Sumemos a este panorama o debate sobre o modelo e a prática da supervisão, a vontade do Banco Central de separar competências quanto à matéria de eventuais futuras resoluções, as necessidades de reforço de fundos próprios e de rácios prudenciais, a equação dos non-performing loans, o aumento da concorrência de fintech, empresas tecnológicas e plataformas digitais, baixíssimas taxas de poupança e crescimento económico ainda incipiente, e teremos a noção exata do que foi necessário ir decidindo instituição a instituição durante 1 ano e meio, sabendo que, no entretanto, a capacidade de financiamento pelo sistema bancário ao tecido empresarial conhecia inevitáveis constrangimentos. Hoje, que é já possível olhar para trás e deparar com perspectiva radicalmente diversa, cumpre sublinhar a compreensão e o realismo, ao fim e ao cabo, manifestados pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia. O diálogo entre os órgãos de soberania e o Banco de Portugal. A resiliência de tantas instituições que acreditaram, persistiram e deram passos determinantes para a estabilização e progressiva consolidação do nosso sistema bancário. E, acima de tudo, a fidelidade dos portugueses, que revelaram e revelam uma paciência, uma lucidez e uma sabedoria verdadeiramente notáveis. Agora, fechadas que sejam questões ainda pendentes, apesar de tudo de menor envergadura, importa acelerar a consolidação, ampliar a capitalização, concluir reestruturações, tirar proveito de sinergias, olhar para antigas e novas realidades no sistema financeiro que, como sabemos, ultrapassa o bancário, e reafirmar a visão de futuro de que este encontro é feliz exemplo, com novos instrumentos, novas apostas, novas parcerias, novos públicos, novas metas. Nunca ignorando que a revolução digital trouxe a este tempo 4.0 nas orgânicas, nas operações, nos ativos, nos clientes, na segurança e proteção de dados, na regulação e na supervisão, novos e estimulantes reptos. Compatibilizando um Portugal envelhecido, lento ou alheio à revolução tecnológica em curso, com um Portugal jovem, liderante da nova onda sistémica.
Tudo sem criar clivagens dramáticas e irreversíveis. De modo a que, dentro de 2 anos, em 2020, seja possível fazer um balanço do período transcorrido, já com quadros institucionais redefinidos e abrir aí um outro ciclo de vida. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, se nos debruçarmos sobre o que se passou nas nossas finanças públicas, a realidade, não sendo exatamente igual, apresenta uma evolução idêntica para melhor. Não é exatamente igual, porque a governação substituída em 2015 deixou, com inquestionável mérito, um trilho aberto e começado a percorrer de drástica redução do déficit, de sensibilização para a prioridade nacional do saneamento das contas públicas e de crescimento da economia portuguesa. A dúvida existente no primeiro trimestre de 2016 era, no entanto, a seguinte: prosseguiria e em que termos e com que empenho a nova fórmula governativa, o caminho herdado? Ou à força de nele querer introduzir uma visão mais atenta à devolução de rendimentos, a instantes preocupações sociais e a um papel importante da procura interna, entraria em choque com as instituições europeias ou depararia com um inêxito na sua execução? Esta não era uma dúvida académica ou hipotética. Dominou espíritos empresariais e políticos, internos e externos, meses a fio, e fundou mesmo as reais expectativas críticas das oposições orgânicas e inorgânicas. Feita que foi a experiência mais complexa das conversações na Europa acerca do Orçamento de Estado para 2016, tudo o mais foi sendo percorrido de forma laboriosa, mas mais segura, mantendo o essencial das metas do déficit e depois ultrapassando-as, obtendo a aprovação de 3 dos 4 orçamentos da legislatura, tentando conjugar compromissos sociais programáticos ou assumidos com a base de apoio parlamentar com o rigor financeiro, conquistando um bom ambiente europeu, ampliando aos mercados financeiros, beneficiando da descida do custo da dívida pública e iniciando paulatinamente a sua redução. É certo que num contexto mundial e europeu muito favorável em 2017, tirando proveito do turismo e do Web Summit, ancorados, aliás, em diligências do passado, e recorrendo meticulosamente a cativações, devoluções oportunas do IVA, injeção no consumo privado, sacrifício de investimento e contenção de algumas despesas de funcionamento da administração pública. Numa palavra, uma gestão económico-financeira, mas também política e administrativa, que inverteu expectativas negativas e potenciou positivas e foi acompanhado ao longo de 2017 de crescimento, emprego, arranque de novo investimento e contributo das exportações. Aqui chegados, com posição diversa daquela que no início muitos consideraram infalivelmente condenada ao fracasso, mais simples uns e mais complexos outros são os desafios do futuro próximo. Mais simples uns, manter o rumo financeiro percorrido, reforçar a sua interiorização pelos portugueses, continuar a reciclar a dívida pública reduzindo-a, tirar proveito da virtual capacidade acrescida de investimento público, permitir a concretização de investimentos privados já projetados, manter e acentuar a abertura ao digital, ao turismo, às exportações e sua diversificação. Mais complexos outros desafios. Garantir que fenómenos de contestação inorgânica não desestabilizem o ambiente social. Ir mais longe nos incentivos à iniciativa privada, muito timidamente tratada no Orçamento para 2018. Atender áreas públicas cuja disfunção pode atrasar ou questionar o processo em curso. Não dar sinais, mesmo se pontuais, errados ou perturbadores, a um processo com evidente juízo favorável externo. E o que é essencial? Preparar para o futuro condições estruturais mais sólidas em produtividade e competitividade para converter o conjuntural em sustentável.
assegurando que o crescimento está para ficar e de forma mais intensa. Tudo evitando bolhas no consumo que possam fugir a uma sólida prevenção de desregramentos depois dificilmente controláveis. O que é mais simples de fazer será certamente feito e sem estados de alma. O que é mais complexo exigirá mais tempo e mais trabalho, designadamente político. Simples e complexo requererão estabilidade política, legislaturas cumpridas, governos fortes, oposições igualmente fortes para poderem estar presentes nas escolhas decisivas dos portugueses. Diálogos e entendimentos nas verdadeiras questões de regime, mas alternativas marcadas na governação. Credibilidade dos partidos políticos, representatividade e capacidade de diálogo dos parceiros sociais. Respeitabilidade e confiança nas instituições incumbidas das missões de soberania. Ao Presidente da República caberá garantir, nos termos da Constituição, que a política ajudará a economia, as finanças e a justiça social, tudo fazendo para evitar crises que as questionem. Assim fará em estrito cumprimento do mandato conferido pelo voto dos portugueses, convicto de que, a manterem-se os dados mundiais e europeus, Portugal pode dispor de uma oportunidade única para se afirmar, virando definitivamente a página das crises endémicas, dos adiamentos, dos conjunturalismos, das soluções para o imediato. Assim sejamos, e temos de ser, todos capazes de cumprir a nossa missão nacional.